minhas queridas, meus lindinhos e minhas lindinhas, meus amores e minhas amoras. Olha nós aqui mais uma vez e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para nós. Nós vamos falar sobre o totalitarismo, mas mais especificamente nós vamos falar sobre o totalitarismo italiano. E esse totalitarismo italiano é conhecido pelo nome de fascismo. Então, o que é o fascismo na realidade? Fascismo é o totalitarismo que vai se desenvolver na Itália durante o governo de Benito Mussolini, que é exatamente o período após a Primeira Guerra Mundial. Aí você vai virar para mim e vai perguntar, mas como é que vai surgir esse Estado totalitário fascista? O primeiro ponto disso aí tudinho para nós é nós fazermos uma pequena recordação aqui, que é a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial vai deixar a Europa completamente arrasada, destruída, falida, arrebentada, toda complicadíssima ali. Que inclusive são aquelas características que nós trabalhamos minuciosamente, detalhadamente no vídeo anterior, que foi sobre o totalitarismo, as suas origens e as suas características. Então o que a gente tem? Uma Itália arrebentada, lascada com os efeitos da Primeira Guerra Mundial. É nesse caos italiano, com milhões de desempregados, famintos, miseráveis, tudo para todo lado ali, uma inflação assustadora, que já em 1919 vai aparecer um grupo formado normalmente por ex-combatentes da Primeira Guerra, sob a liderança de Benito Mussolini. Esse grupo vai resgatar ideias ultranacionalistas do século XIX. Vai inclusive se inspirar em Pareto, um pensador italiano ali do final do século XIX e início do século XX. E esse grupo vai almejar o poder criticando a democracia, o liberalismo, o comunismo e o socialismo. Esse grupo que quer o poder vai organizar uma estratégia para chegar a esse poder. E a estratégia inicial qual é? É o caos italiano, agravar ainda mais o caos dentro da Itália, aprofundar a crise para justificar a necessidade de um governo extremamente totalitário na jogada. E aí então que nasce na Itália um grupo, que é conhecido com o nome de Fascio de Combattimento, ou simplesmente o grupo de combate, inspirado no feixe de varas que simbolizava o imperador romano. Então eles vão resgatar o símbolo romano. E por que eles resgatam o símbolo romano? Ora, é simples. Porque era a grandeza romana, o poderio romano, a força romana dos imperadores romanos. Então esse grupo, que vai usar roupas negras, da cor preta, eles vão inclusive se intitular de camisas negras. Né? E esse grupo vai então resgatar o fascio, o feixe de varas que simbolizavam o poder dos imperadores romanos. E ele vai ser ultranacionalista, é resgatar a ideia da glória, do poder, da conquista do Império Romano. E esse grupo ele vai nascer na Itália, então, e vai espalhar o terror na Itália. Vai invadir casas, vai queimar produções, vai invadir fazendas e vai culpar tudo isso, todas as suas ações, ele vai escolher um culpado. E quem são os culpados? Os culpados serão exatamente os comunistas, os socialistas, os anarquistas, culpados por tudo isso. Com um detalhe, não eram os socialistas, os comunistas, nem os anarquistas que faziam isso. Quem fazia essas ações eram os grupos de extrema direita, mas culpavam esses grupos comunistas, socialistas e anarquistas por essa desordem na realidade. Né? Então esses grupos crescem e vão espalhando o terror na Itália, agravando ainda mais o quadro que a Itália estava vivendo. Então quando, em 1920, Benito Mussolini ele vai unir esses grupos todinhos e vai reuni-los e criar um partido. Então, em 1920, Benito Mussolini, ex-combatente da Primeira Guerra, ex-jornalista, ele vai unir todos eles e cria o Partido Nacional Fascista. E esse Partido Nacional Fascista tem um objetivo, qual é? Chegar ao poder, com base nesse discurso ultranacionalista de extrema direita na jogada. Esses grupos do Mussolini eram grupos extremamente violentos, que espalhavam pela Europa todo o ódio, davam porrada, repressão. E eles vão crescer numa velocidade enorme.
Aí você vai virar para mim e vai perguntar, Guerra, mas peraí, por que esse grupo todo e o Partido Fascista cresce tão rapidamente? Cresce, primeiro porque do desespero, era a crise. E quem vai ingressar no Partido Fascista? Ora, o Partido Fascista é formado por desempregados, por ex-combatentes, por membros da classe média, por comerciantes, por industriais e ainda por grandes latifundiários. Então eles vão se reunir todos no Partido Fascista. E o apoio dos empresários é fundamental. Por que é fundamental? Porque o Partido Fascista vai utilizar a propaganda como um dos seus grandes instrumentos de crescimento. E para fazer toda essa propaganda era preciso financiamento. Quem é que vai financiar o Partido Fascista? Os grandes empresários italianos, e em especial um grupo chamado de Fiat, a Fábrica Italiana de Automóveis Torino. Por que esses grandes empresários latifundiários apoiam o Partido Fascista? É o medo do comunismo, é o medo de perder os seus bens, de perder as suas vantagens, de perder o seu capital e as suas propriedades. É o mesmo que leva a classe média a fazer isso. Enquanto os desempregados sonham com um Estado que vai lhe garantir empregos, né? E o combate à inflação. Então esse partido cresce, e cresce muito rapidamente. Tanto é que na primeira eleição logo eles já elegem deputados para o parlamento italiano. E o grupo cresce, se fortalece, é quando então, em 1922, Mussolini organiza uma marcha chamada de Marcha sobre Roma. Milhares de fascistas vão se dirigir a pé para Roma, para demonstração de força, de poder, né, todinho ali da organização. Essa grande demonstração de força e de organização dos partidos fascistas, do Partido Fascista, impressiona, né, a elite política italiana. É quando então o rei Vítor Emanuel III vai ser convencido por assessores a convocar, né, o parlamento e ao mesmo tempo convidar Benito Mussolini para ser primeiro-ministro da Itália. É óbvio que Mussolini vai aceitar o cargo de primeiro-ministro. Vai ser aprovado pelo parlamento, portanto, no final de 22, Mussolini se transforma no primeiro-ministro da Itália. E de forma legal, de forma democrática, sem golpe de Estado. Então a gente diz que a partir de 22, o que ocorre? Começa o governo de Mussolini. Porém, nesse governo Mussolini nós temos momentos diferentes. O momento de 22 até 1925, o Mussolini governa ainda com o parlamento, vão existir outros partidos políticos e existe uma relativa liberdade dentro da Itália. Porém, a partir de 1925, Mussolini vai radicalizar. O que quer dizer isso? Ele vai começar a substituir todos os cargos importantes dentro do Estado. Então toda a hierarquia burocrática do Estado vai ser substituída. Ministérios, secretarias, comando do Exército, tudo vai ser substituído. Quem é que vai ocupar todos esses cargos? Todos esses cargos serão ocupados por membros do Partido Fascista. Então a gente diz que a partir de 25, o Partido Fascista se apodera do Estado italiano, da máquina italiana. E vai gerar intervenções, aí vem toda a ação. Vai ter uma censura profunda sobre os meios de comunicação, vem toda a violência do Estado, eliminam-se todos os partidos políticos, com exceção do Partido Fascista, todos eles serão eliminados. Vem uma perseguição profunda, prisões, mortes, execuções, exílios, tortura, violência, e se implanta um medo profundo da sociedade. Então, a partir daí, a sociedade vive num medo terrível em relação ao Estado e às forças do Estado. Eliminam-se oposições, elimina-se tudo. E o Estado, então, se transforma num Estado totalitário, efetivamente. E aí vem, né, a supressão do direito de greve. Em 1929 vem a grande crise de 29. Mussolini aproveita a crise para gerar uma grande intervenção econômica. Iniciando agora a terceira fase do governo de Mussolini, que vai ser exatamente após a grande crise de 29. Então, em 1929, o mundo entrou em crise a partir da própria ação dos Estados Unidos. E com essa grande crise mundial, da economia mundial, Mussolini vai fortalecer ainda mais o seu controle, o controle estatal,
né, sobre todos os meios de comunicação, sobre tudo. Aprofunda o terror, aprofunda tudo, mas só que Mussolini agora tem um problema. Ele tem que resolver a crise econômica em que a Itália voltou a viver. E aí ele vai adotar o grande intervencionismo estatal na economia, abandonando de vez o liberalismo econômico. Como é que é isso daí? Mussolini vai investir em obras públicas, em construções, vai reativar a indústria bélica de forma muito grande. Então Mussolini vai, né, estimular as obras para gerar emprego, para gerar renda para os trabalhadores. Mas ao mesmo tempo Mussolini, ele vai disciplinar o mundo do trabalho. Como é que é disciplinar o mundo do trabalho? Ele vai garantir uma mão de obra obediente para os empresários, para a sociedade italiana. E essa, né, mão de obra disciplinada vem, lógico, com a proibição total de greves, de associações operárias, de sindicatos, de tudo isso. Ele vai criar, então, uma legislação trabalhista que é conhecida como Carta del Lavoro, ou a Carta do Trabalho, a legislação trabalhista. Essa legislação trabalhista garante direitos aos trabalhadores, mas ao mesmo tempo, tá, que garante direitos aos trabalhadores, ele vai submeter o mundo do trabalho ao Estado. Então quem cria as leis, quem disciplina, quem determina tudo é o próprio Estado. Então ele vai consolidar o seu domínio também sobre o mundo do trabalho. Mas para os empresários vai ser ótimo, porque vai ter uma mão de obra obediente, uma mão de obra que não pode fazer greves, que não pode se manifestar, que não pode fazer nenhum tipo de exigência. Ao mesmo tempo também Mussolini tenta resolver um outro problema antigo, que é chamada de questão romana. O que era a questão romana? Era uma disputa que existia entre a Igreja Católica e o Estado italiano. Essa questão romana ela tem origem, tradicionalmente, lá no período em que a Itália vai se unificar, em 1870, quando a Itália se unificando, invade, se apropria das terras que pertenciam à Igreja Católica. Consequentemente, a partir daí, a Igreja Católica não reconhece os governos italianos. Então vem toda essa pendência aí. É quando exatamente Mussolini vai assinar com a Igreja Católica um tratado chamado de Tratado de Latrão. Por esse Tratado de Latrão, a Igreja vai reconhecer o governo do Mussolini e, em troca, a Igreja recebe uma indenização enorme em dinheiro e ainda ganha o direito do Estado do Vaticano. Então, o Estado do Vaticano vai ser um país independente dentro da Itália e que vai ser o Estado que hoje é o Estado do Vaticano, comandado pelo Papa, né? E aí, com isso, ele consegue o apoio também da Igreja Católica. E Mussolini vai, a partir daí, fortalecer ainda mais a sua belicosidade, fortalecer a indústria bélica, o serviço militar obrigatório. Tanto é que daqui a pouco ele vai invadir a Etiópia, começa a expansão em direção à Etiópia. Então ele vai fortalecer isso daí tudinho. E sempre exaltando cada vez mais o nacionalismo. Tanto é que um dos lemas de Mussolini era crer, obedecer e combater pela grandeza da nação. Então ele vai dizer isso, que cada cidadão italiano era responsável pela Itália, pela grandeza e pela glória. É o Estado totalitário. E dentro desse Estado totalitário, não se esqueçam, quem eram sempre os culpados por quaisquer problemas? Os culpados eram sempre os mesmos. Liberais, democratas, comunistas, socialistas, anarquistas. Então vai ter uma campanha intensa, tudo controlado pelo Estado, não esquece disso. Dentro do Estado totalitário, tudo era controlado pelo Estado, e mais ainda, pelo Partido Fascista, e nesse caso o partido era controlado por Mussolini. Então Mussolini, ele tinha o controle total, e aqueles que, né, ficavam contra ele, ele eliminava. Era um país que inexistia poder legislativo, e o poder judiciário estava a serviço do próprio líder, que era Benito Mussolini. E aí o Mussolini vai se preparar para uma possível guerra. Inclusive, em 1936, o Mussolini já vai intervir na Guerra Civil Espanhola, que era a guerra comandada pelo Franco contra a democracia, que vai dar origem ao franquismo, que vai ser o Estado totalitário da Espanha. E ele vai preparar em 1939, quando vem a Segunda Guerra, a Itália se associa à Alemanha, nessa guerra aí, formando os chamados países do eixo, Itália, Alemanha e Japão. E em breve, mais um capítulo da nossa história.